Fala, meu povo, aqui é o Teteus, esse é o Fogo Sem Fronteiras, estou aqui com o Dubil, meu brother, e aí, Dubil? Fala, Matheus. Boa noite, good evening, bonsoir, qualquer língua aí que você dominar ou não dominar. E aí, tamo aí, né? Vamos falar do fogão. Hoje Sport Botafogo, né? Jogo fora, e, cara, parecia que ia acontecer a tragédia do... Tragédia é muito forte, mas o que aconteceu no último jogo, né? Botafogo pressionando, o goleiro fez umas defesas boas ali no primeiro tempo, e aí o resultado não saía, aí você ia ter que trocar, e as peças que entram geralmente não têm correspondido muito, né? E parecia que ia sair o 0-0 quando eis que no final o Botafogo consegue uma jogada ali meio despretensiosa, o Cuiabano aparece, né? Uma felicidade ali dele e consegue fazer o 1-0 ali já bem no finalzinho do jogo, né? E aí? Ele de novo, né? Porque no último jogo, ele no finalzinho, ele faz uma jogadaça e o goleiro lá tira no Na reflexo, a trave, bola ainda né? bate na trave, então ele de novo, né? Ele salvando a gente. E eu acho que hoje, cara, era até justificável se fosse um 0-0, porque assim, o Botafogo até criou, teve grandes chances, mas não foi como foi no jogo contra o Vitória, né? Que o goleiro salvou pra caraca. Então, assim, hoje, se o Botafogo empata, a gente tinha que falar, pô, mas jogou mal menos pra caraca, não jogou tão bem. Mas ainda bem que não foi esse o resultado. A gente saiu vitorioso com um gol no final, não importa, foi gol. E Gogol. mesmo o time não tendo criado o que criou contra o Vitória, teve umas chances. Só que hoje, ainda bem que a gente conseguiu converter. Exatamente. E E o não Vitória teve. ganhou. Hã? Não, o Vitória ganhou? Acho que o Não Vitória ganhou, sei. não ganhou. Deixa eu ver a tabela. Teve um time aí exótico que ganhou, de 1-0. Vitória ganhou do É, Bragantino. o Vitória ganhou. Do Bragantino aí, que tá ali em cima da gente na tabela. É verdade. Não, Vitória não vai ficar ali, cara, disputando, cara. Entendeu? O esporte já foi com Deus, né? O esporte já era, acho que já caiu. Eles têm uns jogos atrasados aí, mas mesmo assim, acho que é É muito muito difícil. difícil para eles, né? Fazer 45 tem que ganhar pelo menos 30. Para eles não, tem que ganhar pelo menos Não, 13 partidas muita para poder coisa, né? ser. Muita coisa. A É, conta é para chegar em 45, né? 44, 45. é, Então, o primeiro turno daqui a pouco já vai fechar. Eles têm que ter feito pelo menos os 22 aí, cara, para poder fechar o turno é. para fazer metade disso no próximo. E tá longe ainda. Fazer 22 tem que ganhar pelo menos uns 8. Vamos colocar assim, 7 para fazer 21. Juntar Então. com os 3 que eles têm. Fica difícil mesmo. Tem nem rodada para isso. É Tão ferrado, difícil cara. Então. mesmo. Mas falando do jogo, cara, assim, Botafogo jogou bem, na minha opinião. Não jogou bem, assim, jogou muito abaixo do que foi o jogo contra o Vitória. Eu até fiquei surpreso, um ponto muito positivo para mim foi o gramado, cara, do Barradão. Barradão, né? Barradão, Vitória Uhum. Barradão, é. O gramado lá, cara, pô, choveu pra caraca. Eu achei que o jogo ia ficar aquele jogo de embaixo d'água, aquele jogo meio polo aquático. E não, cara, os caras, a bola não tava agarrando tanto. E depois, quando a chuva parou, o gramado ficou na moral. Não, o esporte é do Retiro, Barradão é a Vitória, desculpa. É, foi mal, confundindo os dois. Uhum. É, Eu tô confundindo e todo dia também, mas que a gente jogou em seguida, assim. Desculpa aí, É, galera. e ainda teve o fato curioso do meio do jogo, os caras ligando o bagulho de água lá, Nossa, na hora do ataque do pô. Botafogo, misteriosamente ativa o sistema de irrigação, Aí né? eu falei, pra Foda. que tá chovendo? Por que esses caras estão ligando essa merda aí? Mas ainda bem que saiu o resultado no finalzinho. A gente ainda teve uma chance no finalzinho também de ampliar, mas Uhum. tá faltando um monte de coisa ali no ataque. Choveu pra caraca, né, cara? Teve um lance do primeiro tempo, foi, eu acho que o lance o mais perigoso que o Botafogo fez, que eu falei que o goleiro fez uma defesaça e tal, que foi, teve o gol impedido, né, que foi uma jogada que eu acho que o Montoro, ele fecharam o espaço ali, ele tentou, aí girou, nisso que ele girou, perdeu o tempo do Arthur Cabral ali, e o Arthur Cabral estava impedido, né? Primeiro tempo, o Montoro foi o nome do jogo. Ele jogou muito no primeiro tempo. Segundo tempo, já não tanto, mas no primeiro tempo ele jogou muito. Há quem fale que o Tuco não jogou tão bem, né, o Tuco Corrêa, mas Uhum. eu acho que no primeiro tempo ele estava bem. Só que assim, parece que tá meio pesado ainda, falta ritmo É, de jogo.
É ritmo de Mesma coisa jogo. do Arthur Cabral também. E é um jogador que não sei se ele é muito rápido também, ele é aquele jogo mais cadenciado, então um Parece jogo... não ser muito rápido, mas assim, ele fez umas jogadas até de velocidade, se puxando a bola, driblando, dando uns passes muito bons até. Mas ao mesmo tempo, o ponto positivo dele também que eu vi no jogo, ele recuperou muita bola. Mesmo ele tendo feito a merda primeiro, mesmo ele tendo perdido a bola, ele corria atrás lá e tentava, e ele recuperou bastante bola assim. E botou o Montoro. O Montoro jogou muito hoje. Inclusive, esse lance mais perigoso que eu falei no primeiro tempo, que eu lembro que o goleiro fez meio que um milagrezinho ali, foi uma bola que o Montoro, acho que é ele que pega, ele enfia assim na lateral, meio que em profundidade, e aí acho que é o Arthur Cabral, não, é o próprio Tuco, que vem correndo, e ele vai e chuta assim, e o goleiro meio que tira, abafando assim. Ele vem meio que... Eu lembro dessa jogada aí. Ele. E teve uma outra, acho que um pouco antes ou depois também do Montoro, também faz a mesma coisa, só que ele leva assim, ele puxa para a perna aqui para chutar. Eu acho que o Santi entrou bem no jogo, O Santos tá apesar dele difícil, ter né? perdido um gol que ali não podia perder, mas ele jogou bem, ele criou bastante. Jogou bem mesmo, porque para mim o problema mesmo, cara. Já falei aqui nas lives aqui, o Arthur. O Arthur tem muito a Cara, melhorar. eu vou falar sobre isso, mas acho que o problema não é o Arthur. O problema é o Arthur e o Vitinho juntos. E o Porque, Vitinho assim, estava bem hoje, pelo menos, e no outro jogo eu também achei. Então, ele perdeu um gol feito também, né? De é, cara ali. ele E ele sempre perde isso, ele sempre cara, perde. Isso é o tipo de gol que o Ponte não perde o quando ele Ponte, faz. ele tem a capacidade de 5 minutos de jogo ele me irritar. E tá, então, mas eles fazem esses gols. Eu não tô falando que o Ponte tem que ser titular, não. O Vitinho é muito bom lateral, defensivamente. Só que eu acho que o Vitinho ele tem muitos atributos bons defensivamente. E ofensivamente até ali consegue acompanhar, faz uma tabela e tal, mas ele não sabe cruzar direito. Sei lá, cada 10 cruzamentos ele acerta 2, que é tipo uma média ruim. E assim, cara, e finalizar, ele não sabe finalizar, cara. Isso aí é um fato. Não sabe finalizar ali Isso, quando chega infiltrado. Isso é uma coisa que é desde o Paiva, cara, porque o Paiva ele jogava muito dependendo de lateral. E os laterais chegavam muito na área. E o Telles também não é esse cara que chega. O Telles é um lateral, ele até chega e tal, ele é muito bom de cruzamento, mas ele não é aquele cara que vai tabelar contigo, chegar ali e cruzar na linha de fundo. É muito difícil o Telles fazer isso. Entendeu? E aí ele pega mais uma bola ali antes da área, da grande área, e cruza para a área assim meio que aberta, entendeu? E aí eu vejo muito ele fazendo isso, né? E você pega o Arthur, que é um cara que joga, que é canhoto, e o Arthur não é um cara rápido, ele não é um cara muito. Ele é um cara técnico, ele tem bom passe, tanto que já deu várias assistências. E ele é um cara que ele vai cortar para dentro para poder cruzar, ou para poder fazer um toque de canhota, entendeu? Ele não tem a perna direita boa. E aí você precisa de alguém de profundidade, porque ele não vai fazer jogada de linha de fundo. E quem que vai fazer jogada de linha de fundo? O Vitinho. Só que o Vitinho não é esse cara que chega e que quando chega não sabe fazer direito, entendeu? Então, os dois se anulam ali, entendeu? Se anulam totalmente, cara. eu acho o Vitinho, ele tem uma ofensividade até boa. Ele tem que. Eu nem acho assim, o cruzamento, o problema do Botafogo cruzando agora, eu acho que tem sido mais evidente agora com o Ancelotti, é muita bola na área, mas não tem ninguém lá. E quando tem é um ou outro só, eu acho que o jogo contra o Vitória foram muitas bolas alçadas na área, mas assim, já estava até irritando já no final, porque não tinha ninguém, não era que não subia ninguém. Em contrapartida hoje, o jogo não teve tantas, porém, a defesa do Botafogo não subia quando tinha bola na área do Botafogo. Um ponto positivo é o Caio jogou muito, saiu muito bem, mas aí voltando a falar da parte ofensiva do Vitinho ali, o Arthur, eu não sei, cara, o Arthur tem hora que ele faz uma jogada boa, mas o final ali, a última decisão ali que ele tem que tomar, o Vitinho também tem esse problema, às vezes ele podia chutar, ou podia cruzar, ou podia tocar rasteiro na área, ele às vezes comete um erro ali, mas eu acho que no balanço eu acho que ele faz o papel dele bem. O Arthur já me irrita, porque ele, às vezes, a oportunidade de chutar, ou de cruzar, ou de fazer um passe mais fácil, ele tenta uns negócios que não dá. E às vezes ele mesmo se embanana com a bola, é só correr, ele não consegue correr. O Arthur, para mim, precisa de uma sombra ali, ou até mesmo um cara para chegar e ficar no lugar dele, porque ele não está entregando assim. E eu acho que no começo a gente tinha muito, né, a referência do nosso menino Pantera,
Que é covardia ficar Pô, comparando também que com não ele. tinha como, é injusto, mas, pô, Arthur já tá há muito tempo agora já no Botafogo, e a gente não tem mais essa... Claro, que o Luiz Henrique vai estar sempre no nosso coraçãozinho, mas não é mais isso, não é mais assim a comparação entre os caras. A gente tá vendo o Arthur pelo Arthur, e eu acho que ele tá deixando muito abaixo, assim, muito a desejar. Então, eu acho que casa muito isso que eu falei, né? É uma teoria minha, né? De que o Vitinho e o Arthur meio que se anulam ali, entendeu? Porque um não valoriza o jogo do outro. E, sei lá, e o Arthur também acaba sendo o cara que é quando tem aquela bola lançada, assim, em profundidade, ou o Marlon dá aquela fatiada para dentro, aí, tipo, o Arthur tem que correr para fazer um contra-ataque, pegar uma bola correndo contra o zagueiro, ele não é esse cara de corrida. Várias vezes a gente já viu ele perder. Ele já até fez gol assim na Libertadores, acho que ele fez gol assim e tal, meio que em contra-ataque tabelando. Mas ele não é esse cara que vai chegar e, tipo, tem as perninhas curtas, ele não vai conseguir chegar rápido ali, entendeu? É foda. O que era uma das características dele, né? Que era um cara velocista. Mas eu acho que a gente ficou mal acostumado também com o nosso menino Luiz Henrique também, que ele e o Júnior Santos botava na frente que É, certeza que eles iam pegar. tanto Então que o eu acho Botafogo que quer a um gente ponta não tem direita, mais esse jogador. ele quer um ponto direito e quer, e tem que ser esse jogador, né? Inclusive o próprio Inês Trouxa lá que estavam falando, ele não era muito esse cara, ele não era tão É. alto, pelo que eu vi Mas também. se ele resolver pelo menos tecnicamente, cara, eu acho que já ajuda bastante, né? E, Mas aí acaba sendo mais do mesmo, né? Do que a gente já tem, é. então. Não, mas porque, por exemplo, igual no último terço que eu tô falando, eu não acho que o Arthur finaliza bem. O Vitinho também, mas o Vitinho pelo menos é lateral. Agora, o Arthur, às vezes, de frente pro gol, ou então numa jogada que, pô, pede uma finalização, pelo menos, né, que faça o goleiro trabalhar, e ele não Dá um consegue rebote, finalizar né? Vai também. esbarrar em Manda alguém. ou em cima, ou a bola desvia. Pô, até aquele gol na Libertadores. Tem um gol que parece que o goleiro, né, tenta adivinhar o canto, e aí ele faz o gol, porque se o goleiro ficar parado, ele pegava a bola. Então eu acho que falta ainda Falta, a gente precisa de um ponta esse direito. último terço ali para ele fazer, pelo menos se ele não está conseguindo chutar, não está conseguindo. Hoje eu senti falta do Savarino, né? Várias bolas ali fora da área, então pelo menos ali na altura aquela que o Santos isola, o Savarino ali guardava. Ele tenta até colocar, dá para ver que ele tenta colocar e ele joga a bola longe para fazer um touchdown. Um touchdown não, field goal, né? Aham. E E eu acho que é isso mesmo, é isso que eu acho que falta para ele, assim, de finalizar. Tá certo que a gente. Ó, eu, eu vi que o Gregory fez uma faltinha nesse jogo. O Gregory é fundamental para o sistema do Botafogo. Ou assim, ou um ou outro volante, porque, pô, o Newton tava. Ele não jogou mal, na minha opinião. Eu não achei que ele jogou mal. Ele se precipitou em algumas jogadas, mas eu acho que ele foi bem. Ele até criou assim, umas jogadas perigosas. E deu um chute com a sua raspando, né? Aquele chute bate no Arthur a bola, que me deixou puto. Que tá certo que eu acho que se não bate no Arthur, o goleiro acho que O pegava. goleiro tava bem na bola. Mas pô, Arthur até nisso, a bola desvia no Arthur e vai no cantinho. Mas Teve... eu achei que o Newton não entrou mal, O mas ele Newton, não tem ele é aquela característica assim de. O Newton estava cão de muito guarda, mais né? Pitbull, né? adiantado, né? E o Marlon Freitas parecia que estava sozinho, que não tinha ninguém jogando com ele ali. Então, Danilo tem que vir logo, não sei se ele está de férias, não sei como é que está sendo aí a vinda O, dele o pro próprio, Brasil. o próprio Marlon e o Gregory eram bem entrosados já, né? Eles sabiam É, meio que onde o espaço que o outro ia cobrir, onde o cara ia poder avançar, recuar. Então, eles eram bem entrosados nesse sentido, no balanço do time, né? E o Newton, acho que foi a escolha óbvia, né? Falando da escalação, né? Entrou. A gente é. estava sem o nosso Gregory, que foi embora. Já era passado, não vou ficar falando de Gregory aqui. E sem o. Sem o É, Alan, sem o o também Savarino. estava machucado. Sem o Alan, entrou sem o Alan e o Gregory. Aí entrou o Newton e sem o Savarino, né? Que também tá com. O que para mim foi bom. Foi bom que muita gente queria, né, ver o Tuco Fernandes começando. Tuco Fernandes, Tuco é o quê, cara? Correia. Correia, é. Joaquim Eu Correia. falo Tuco Fernandes toda hora. O Tuco Correia de titular, né? O Joaquim começou dessa vez e não tem o que o torcedor também falar, ó. De ver ele mais tempo, pelo menos a gente acompanhou. E aí ele ainda tá, né? Parece que falta ritmo, sei lá, ele Foi o tá que a meio gente lento, falou, né? A gente conversou sobre né? isso, acho que na última live que a gente falou sobre o. Que o Tuco Correia, eu via ele assim como talvez jogar, ou até de 9, se for o caso, como reserva
Arthur Cabral, porque ele não é tão móvel, então deixei lá na frente. E como esse segundo homem de meio de campo centralizado, né? Que ele entrou assim contra o Palmeiras e jogou bem. E aí ele jogou assim, começou com o titular, né? Então foi meio que uma escolha. Ou era o Santos, né? Que ia fazer mais a do Savarino Eu achei mesmo. até que o Santos ia ser titular quando eu botei os relacionados lá no Instagram quando eu vi do Botafogo, achei que o Santos ia ser titular, mas para mim foi bom assim. E se for ver, é uma parada, uma curiosidade, os últimos 5 jogos do Botafogo, nós temos a mesma pontuação do que o líder Cruzeiro. E aí o Botafogo ainda tem um jogo a menos. Se você for pegar, Tá. tem uns 4 empates, 4 vitórias e um empate. Enquanto o Cruzeiro é a mesma pegada. É o melhor retrospecto de todo mundo, junto com o Cruzeiro, é verdade. E aí o Flamengo, que está em terceiro, tem uma derrota nesse meio tempo aí, que senão poderia estar junto com a gente ali também. Mas, e detalhe, né? A gente empatou o último jogo contra o Vitória, que poderia ter sido uma vitória facilmente, e impulsionava a gente na tabela a ficar como terceiro colocado. Eu acho que a gente tá com a melhor série. Eu não sei quando o Cruzeiro perdeu, mas eu vi de sem perder no Brasileiro, acho que são 7 jogos, A gente está bastante acho. tempo invicto. Desde antes da paralisação. Então, realmente, O Cruzeiro também está nessa pegada. O Cruzeiro tem várias vitórias seguidas também. Acho que o Cruzeiro entra no rolo também, não tenho certeza. A gente comentou, né, que o Botafogo tem uma das melhores defesas, né? Tá só atrás da do Flamengo. Hoje o jogo foi como eu falei no último. O John tem o melhor lugar do estádio, porque ele fica vendo o jogo de pertinho e ele não trabalha. Ele fica ali, só se torcedor em campo ali. Ele é um torcedor de luxo ali, porque o John fica praticamente vendo o jogo. Eu não lembro de uma defesa difícil que ele tenha feito, algo que. Eu acho que um susto. Teve assim, uma que o cara chutou, mas foi no meio, parece que deu um susto. Nada muito de sujar o uniforme dele, ele praticamente assistiu o jogo todo. É que os caras são ruins, né? Você vê que os caras tiveram oportunidades assim, finalizaram para fora. Aquela bicicleta do cara eu vi lá dentro, que o cara. Aquela ali que eu acho que foi a mais difícil, mas depois, se você for ver, o que eu comecei falando naquela hora, mas a gente naquela hora tá falando mais do lado ofensivo, o Caio jogou muita coisa. E dando de lateral. Lúcio maluco, né? Lúcio avançou, né? Avançou, roubou bola, Lúcio, né? Chutou. Lúcio na Copa, que pega a bola e sai levando e vai driblando todo mundo. Pô, mas ele jogou muito, cara, seguro, assim, desarme. Pô, teve uma bola lá que no final que eu pensei que o maluco ia ganhar ele na corrida, ele dá meio que um carrinho. Falei, pronto, pênalti. Aí ele vai, acerta a bola primeiro e joga a bola para levanta a cabeça, né? Jogou muito, cara. E fora que bola aérea, tudo com ele. O problema dele, o problema que eu vi do Botafogo, pelo que eu tenho. Nesse jogo, principalmente, eu achei a nossa bola aérea defensiva bem frágil também. Eu até comentei isso aí na hora que ele comentou rápido, exatamente dele. Ninguém subia, tava todo mundo olhando. O que no outro jogo não foi assim. Eu fiquei um pouco preocupado com a forma defensiva que o Botafogo tava, porque o Vitória é muito. O Vitória não, o Sport tava muito, muito ruim, cara. O Lucas Lima é o cara dos caras. E, pô, o Lucas Lima sendo substituído e tal. E é claro, né, que a gente pode ter errado com quem a gente pôde errar. Talvez, de repente, com o adversário na tabela um pouco mais acima, o Botafogo não jogaria com a displicência que jogou hoje. E a gente estava muito também fragilizado de desfalques e tudo mais, né? Até porque o primeiro tempo o Botafogo foi um pouquinho mais incisivo, né? Foi mais dominante ali. O segundo que já foi caindo o ritmo. E, pô, tu viu que os caras do Sport estavam entregues. Assim. Depois do gol do Botafogo teve um lance que os caras pararam no meio do campo, antes do juiz dar mais um de acréscimo. Todo mundo ficou parado, tipo assim, já esperando o juiz apitar. Já acaba logo, né? Pô, parece o Sport continuar nesse ritmo cai, porque, pô, como é que o jogador faz isso, né? O Botafogo tava ganhando, pelo menos. O que eu acho ruim, eu até critiquei pra você, não fiquei puto lá, tava no final do primeiro tempo. Acho que o Botafogo não tá com aquela postura de, cara, vamos pra cima, sangue no olho, vamos vencer e tudo mais. Porque, pô, o primeiro tempo ali tava acabando uma hora, aí, tipo, os caras com a bola, aí chegou lá na frente da área, tocou pra trás, aí foi tentar de novo sofrer uma falta, aí o juiz acabou o jogo. Eu falei, porra, vai pra frente, cara, vai acabar o jogo, mano. Porra. Com isso mesmo, porque o time podia ter ido, né? É o último ataque, pô. Podia ter até matado de repente o jogo e voltar a bola lá no John. No segundo tempo a gente resolve, né? Tomar um gol no finalzinho, ficar puto. Falei, pô, não vai fazer isso com o Ancelotinho, não vamos. Ainda bem que deu tudo certo. Isso.
Mas assim, o time. Mas você vê que os caras estão querendo, né? Inclusive o próprio Arthur Cabral, né? Mais uma partida boa dele também, né? Você vê que o cara realmente tem presença diária, né? Eu também achei E que tava faltando um pouquinho de ritmo nele também, porque é, teve umas jogadas assim que ele tá tendo vontade, pelo menos, ele tá tá correndo, ele tá correndo, buscando. Teve uma no exatamente. final que ele deu um sprint lá que ele correu pra caraca, me deixou assim satisfeito com a performance do cara, mas ele tá ainda tá, né, devagar ali ainda. Uhum. E aí Entrou o ele. nosso Juan Cruz, Juan entrou. Cruz, cara, voltou das cinzas, a gente achou que não ia ver mais. É, tava doido que Juan Cruz pegasse um passaporte e viesse aqui Hum, me visitar, É, mas Juan mas, Cruz estava em campo, que me mas, cara, surpreendeu. eu acho que ele Tô doido entrou. que ele fizesse um gol, rapaz. Entrou ele e não entrou o Mastriani, né? Tem isso também, né? É, O Mastriani estava é, relacionado de no repente banco? até botaram ele para meio que impulsionar esse empréstimo aí, né? Que os caras estão vendo para ele, né? Eu nem vi esse Mastriano, eu O nem Mastriani lembro. estava no banco, tava. Não, mas de repente era por isso, né? Que colocaram o cara. Para ver assim, vai lá, irmão. Fizer gol, agora tu vai para Aí o Portugal lá cara para faz onde gol e não sai você. mais, aí ferrou também. É, ele não conseguiu corresponder, né? Para E você, aí, quem foi o melhor em campo do Botafogo? melhor em campo. Cara, eu não vi direito o segundo tempo, né? Que eu falei, eu tava na rua, tava saindo na hora, tinha que sair. Eu ouvi um pedaço e depois eu vi os melhores momentos. Então, no primeiro tempo eu gostei do Montoro, do Pantaleão também. É o que eu posso falar. O Arthur Cabral também achei legal, a vontade dele. E aí o segundo eu não posso falar muito, cara. Pelo primeiro tempo que eu vi, eu diria que foi o Batalhão, talvez. O primeiro tempo, para mim, foi o Menino Montoro. O Menino Montoro estava muito bem no primeiro tempo. Achei até que ele. Até botei nos grupos lá. Falei, pô, o Menino Montoro tá destruindo. Aí me pergunta quanto é que tá o jogo. Ele tá 0-0. Mas o Menino Montoro estava bem. Ele fez uma merdinha ali, tomou um cartão, acho que de bobeira, na minha opinião. Mas estava jogando muito bem. Agora, se botar os dois tempos juntos, eu acho que o Caio foi melhor, assim. A gente não teve nenhum perigo, assim, de gol mesmo, graças a ele, porque ele jogou muito bem. Não precisou nem o John fazer muita defesa por conta E do o Caio. Cuiabano? O Cuiabano. Não tem, é verdade. Não É que tem ele entrou no sido. final do jogo, né? Ele entrou no final do Mas ele jogo, né? entrou e Mas eu acho que resolveu. Então também é, eu acho não que seria nenhum Cuiabano, né? absurdo eu falar que foi o Cuiabano melhor do jogo. Né? Ele chegou e foi uma jogada. Ele né, Ele e e o- o Nathan Fernandes. foi ele o Natan? Não foi ele Natan. Natan foi uma jogada meio ali na ponta, meio o Natan matou despretensiosa. pra caraca. O Natan teve umas 3 jogadas que eu fiquei tão puto com ele que Ele é meio ele não cabeça tava oca, né? acertando o que ele geralmente acerta, que é tipo dar um drible, ou correr, ou fazer alguma parada. Ele tava muito equivocado também. Ele Mas costuma ele, cagar no posicionamento, né? E na finalização, né? e ele Em tempo entrou de bola. estranho, né, no jogo. Ele não tava meio que na posição de ponta ali. Eu não sei se é porque a gente estava à frente do placar, então a gente não estava saindo muito em contra-ataque. Mas ele tava meio que fazendo ali meio que uma posição meio que igual até do Savarino, às vezes faz, que ele pega ali, né, bola no meio, nas pontas e leva para o meio. Eu não sei Não, lá. porque se você pegar nos outros jogos, o Nathan Fernandes ele entrou como um 9, né? Como um 9 ali para correria, Entrou. no lugar do Arthur Cabral. E sai o gol assim, quase sai o gol contra o Vasco, ele perde o gol, porque estava impedido levemente ali, e depois ele faz o gol também nessa posição, mas numa jogada de contra-ataque mais trabalhada. Entrou o Matheus Ponte no lugar do Vitinho. O Ponte foi bem, cara. Eu tenho a Foi muito implicância com o rápido. Ponte, porque ele entrou um pouquinho e fez merda. Ele Ah, fez uma ele merdinha faz. lá, né? Tipo, sempre ele, mas não, também não, acho que, sei lá, não comprometeu, não. Mas o Ponte é aquilo que a gente já falou aqui no canal já, aqui, né? Tem jogo que ele entra, meu Deus do céu, parece a mistura de Cafu com o Roberto Carlos, joga pra caraca. Aí, quando a gente vai elogiar, ele vai e chuta na cabeça do juiz, bota o pau pra fora, faz alguma merda. Porra, não dá. Ó, entrou o Juan Cruz no Montoro, então aí nesse mesmo momento também foi no final do jogo, saiu o Telles, entrou o Cuiabano, aí eu já tinha saído o Arthur Cabral para entrar o... Não, o Arthur Cabral ficou até o Não, final. ele ficou até o final. Então, ó, saiu primeiro o Nathan Fernandes, entrou o Correia. Então ele entrou de segundo homem, provavelmente mesmo. Porque aí, a não ser que tenha puxado para o meio o Montoro,
Aí não sei como é que ficou o desenho na hora, mas é capaz de ter ficado de segundo homem ali, o Nathan Fernandes mesmo. Não foi, pô, porque, como eu falei, e a outra ponta lá em cima, lá, onde, né, que era do Arthur, foi pro Juan Cruz, né? Então E ele aí ficou. o Arthur saiu e entrou o Santi. E aí? Então, o Santi fez a mesma ali, né? O Santi ali na esquerda. É. Não, o Arthur tava na direita, o Santi entrou na dele. O Santi foi jogar onde? O Santi estava na mesma do Cuiabano na esquerda. É. Então, o Santi estava muito mais para a esquerda, por isso que eu estou falando. Quem estava lá na direita, lá em cima, lá, era mais para o Juan Cruz. E o E aí Montoro? o Natan estava nessa que eu estou falando, que estava meio que aqui, meio que embaixo, aqui perto da esquerda também. É, foi meio estranho. Tem que ver como é que ficou depois esse desenho tático do jogo. É. Porque durante as mexidas, teve um momento que você teve Santi com o Montoro em campo, entendeu? Durante 10 minutos, porque aos 73 entrou o Santi no lugar do Arthur, e aí tinha Montoro em campo junto com o Nathan Fernandes e Arthur Cabral, entendeu? Então alguém teve que fazer a direita ali, cara. Então, eu acho que. Aí eu tô te falando, que eu não sei se ficou lá na direita. O Arthur estava em campo, né? Deixa eu olhar aqui, porque eu Não, não lembro eu disso tô aí. olhando aqui. Primeiro entrou o Nathan Correia, e aí depois entrou o Vitinho no Ponte, aí trocou 6 Medusa, e entrou o Santi na do Arthur, entendeu? Tanto tinha Nathan, Santi, Montoro e Arthur Cabral. Igual eu falei, mas agora eu tô até ficando na dúvida, que o Santi ficou muito mais na do Cuiabano, né? Tanto que a jogada é entre os dois, assim, se eu não me engano. O gol saiu o Nathan Fernandes na esquerda, que joga quase como ponto esquerdo e joga pelo menos no melhor momento ali. O Juan entrou na do Montoro aqui. No final do jogo, É. Mas enfim, isso aí depois a gente vai ver, porque. É. Mas por outro lado é legal porque teve repertório, né? Tipo, pelo menos do Até Ancelotti de porque, mexer por de exemplo, forma diferente. aí o Cuiabano, por exemplo, ele entrou de lateral mesmo, ele não foi nem para ser ponta nem nada. Ele entrou de lateral e faz o Porque gol. o texto já falou que falaram que demitiu o Papaiva porque botou Pô, mas de o cara Cuiabano de ponta. ponta no time. Contrata os caras caro pra caraca que bota Cuiabano lá, que, pô, Cuiabano. Mas jogo. Cara, acho que uma das melhores coisas que o Paiva fez foi botar o Cuiabano de ponta, cara. Pô, o que eu fico puto, eu não gosto muito dessa porra de dobra de lateral, Eu não. também não gosto, mas ele jogou bem pra Aí caralho, eu fico porra. lá, cara, o time tá cheio de ponta, mano, trazendo ponta pra caraca. Por que não é possível que o Cuiabano é melhor que esses caras? Deixa o Cuiabano na lateral, cara. Vai fazer a dobra toda hora, isso tá manjado já. E o Paiva insiste. Eu tô curioso pra Botafogo e Fortaleza agora. Não aceito menos do que uma goleada. E pô, tu vê a draga que o Fortaleza tá. Eu tava olhando a tabela aqui na hora que eu tava comentando lá da nossa Vou botar campanha a tabela aqui pra galera aqui. a nossa campanha tá quase a mesma do Cruzeiro, né? Nos últimos 5 jogos. O Fortaleza, em contrapartida, acho que só empatou 1 e perdeu 4 nos últimos 5. Exatamente. Aí. É por isso E que a foi mesma coisa demitido dos lá o glorioso Voivoda. né? Vamos ver, né? O próximo jogo a gente tem um jogo que tá sem data. Cara, a tabela tá Eu não uma sei merda. como é que vai ser. Essa A gente vai. semana é Libertadores ou é Copa Ó, do Brasil? agora é um prato cheio pra galera começar a falar mal do Botafogo, porque a gente vai cair na tabela, porque a gente vai jogar. Quer dizer, o Bahia. Na verdade, cara, já tá começando a destacar aqui, Pô, eu ó. tô falando, se a gente tivesse Mirassol. ganho aí, ó, bota mais 2 pontos, a gente tá ali em terceiro quase. Porque eu acho que ganha no saldo, algum saldo aí, a gente bate o Bragantino. Então a gente ficava em terceiro, se a gente tivesse ganho do Vitória. Tava em terceiro, é verdade. Mas assim, a gente vai ficar com um jogo a menos. E mesmo assim, só quem pode passar a gente é o Bahia. Porque a gente não vai jogar nessa O rodada. Fluminense deu mole pro time de Satanás e o Mirassol só tem 21. Ó, o Bahia vai jogar. O Bahia não joga nessa rodada também. Eu acho que Porra, Bahia mais o fácil. Vasco tem que jogar o jogo de volta da Sul-Americana. Da Sul-Americana, lá em São Januário. É isso mesmo. Remontada inédita, né, cara? Pode crer, os 3 que estão na Sula, né? Que tem o playoff, né? Porque são 2 jogos a mais, né? Que você tem Até que o botar no Bahia tá calendário. na Sula ainda, né? O Bahia não Tá, saiu da então o Bahia Libertadores? também tem. É. Não, o Bahia tá na Libertadores, mas aí ele foi pra Sula, na repescagem? Acho que foi, pô. Foi o Inter e. Não, calma aí, não. Passou o Inter Atlético Não, Nacional, tá certo.
Inter e Atlético Nacional, não foi Inter e Bahia, não? Bahia ficou, eu acho. Então, vou até conferir aqui. Acho que o Bahia tá jogando a Sula mesmo. Então é isso aí, por isso que tá. Ainda tem o Vascão, né? Vascão. Então a gente vai. Então, ou seja, a gente não vai passar. A gente vai ficar sem jogar uma rodada e não vai ser ultrapassado, entendeu? Então, pelo menos isso é bom, porque não tem aquele efeito moral. Porque eu lembro que a gente foi para o Mundial, no intervalo, em sexto. A gente foi em sexto lugar. Tanto que a gente falou, o Bahia tá libertado. Não, o Bahia foi contra a América de Cali, é isso mesmo. E vai jogar, então, dia 22, amanhã. Amanhã é o jogo de volta do Bahia. Amanhã, isso. Amanhã, quer dizer, terça-feira. Amanhã não. Terça-feira. Terça-feira e Vascão também joga terça-feira. Isso aí. E aí o que acontece? O Botafogo foi para o Mundial em sexto. Na época até que falou, o Paiva conseguiu, apesar dos pesares, conseguiu ir para o Mundial como sexto colocado no Brasileiro, 6 pontos atrás do líder, na época do Flamengo, e conseguiu passar na Copa do Brasil e na Libertadores. Então a gente foi com um saldo positivo, dado todo o contexto caótico que a gente teve nesse do ano, né? De Carioca, de sem técnico, Recopa, enfim. E aí a gente estava em sexto, aí teve a rodada no Mundial, teve uma rodada durante a Copa do Mundo, que aí a gente não jogou nem os outros clubes do Mundial, a gente quer o oitavo, porque o Botafogo não jogou. Isso. E aí os gringos estavam vendo o Botafogo jogando no Mundial, quem que é o Botafogo? Os caras iam procurar lá, é o oitavo da liga deles, que não sei o quê, o PSG perdeu pro oitavo da liga brasileira, não sei o quê, só que os caras não viram porra de número de jogo, tá ligado? Só que tava oitavo. Então começou a deturpar, que tava nem na decisão da Libertadores, entendeu? E agora ia quase que acontece de novo. Porém, dessa vez, a gente tá com uma pontuação aqui e já abriu um pouco aqui do bolo, ó. Fora do G6, ó, já deu. Ó, do sexto para cima já criou um bolinho aqui, ó. Pode ver, né? O Mirassol, que pode chegar mais perto, ele vai a 24 só. E aí do Mirassol para baixo, a galera tudo tem 20, 20, vai ter que falar 2 rodadas para chegar aqui em cima, pelo menos, entendeu? Foi o que eu falei, eu não lembro qual é a live, mas o Fluminense há pouco tempo atrás era o sexto ou quarto, sei lá. Tava lá em cima. E o Fluminense agora onde é que tá? E assim, a tendência eu acho que o Fluminense ia ficar aí por aí mesmo, porque não tem um elenco, assim, não tem um time. Perdeu o Arias hoje, era um time bem comum, né? Eu vi um pouco do clássico lá contra o time de Satã e, ele estava jogando no contra-ataque, mas assim, não tem o Arias, né? Então faz uma diferença do caraca. E o time de Satangos também não tava essa bola toda, não tava jogando nada. Jogo eu vi uns pedaços do segundo tempo ali no final, aí fui pegar meu lanche, quando eu voltei, tava lá saindo gol. E aí foi um golzinho de jogada ensaiada, né? Ali de mérito dos caras, do treinador. Golzinho de jogada ensaiada. Eu vi um pouco do jogo do Cruzeiro, funcionou. Assim, vamos ver se o Cruzeiro tá isso tudo aí. Assim, o Cruzeiro tá foda, né? Juventude em casa, não desmerecendo Juventude, assim, mas, Juventude em casa. Então, Juventude até tinha um jogador lá no Juventude lá que o cara era conhecido, e o cara bom aí, rapaz. Tava lá com eles lá, um moleque novo, não lembro agora o nome. Mas, eu fiquei, Juventude em casa, né? 4-0. Fez o que realmente o cara que é candidato a título tem que fazer, né? Teve gol do Eduardo, né? Porque, Juventude é o 18º, então, né? Não tá ali à toa. E, o Zerão lá em cima, então tem que ganhar mesmo, tem que ganhar bem. Assim, eu ainda não. O Cruzeiro joga com o Botafogo em breve, né? Acho que daqui a 2 rodadas. Acho que é 2 ou 3 rodadas, né? Então aí eu acho que dá para ver dos dois times, tanto pra gente, assim, para testar mesmo a evolução do Ancelotinho e tal, do time, como é que os caras vão se portar, e até do Cruzeiro, porque, com todo respeito aí, para mim, o Cruzeiro ele tá aproveitando os pontos que ele pode fazer mesmo. Eu não sei se o Cruzeiro vai ficar lá em cima até o final, não. E ainda só cara, eu acho que vai. Esse ano o Cruzeiro tá... Se ficar é por conta disso, por só ter uma competição, cara, porque eu acho que... isso ajuda também. Eles não já saíram da Copa do Brasil? Saíram da Copa do Brasil, pô. Vamos ver para quem. Eu só não lembro para quem, mas saiu para alguém feio pra caralho. Feio. E Sula também não. Sula perderam até pro Mushuki Rona. Então, para eles está. Principalmente, só tem a Copa do Brasil. Então. O brasileiro. Então, realmente, o Cruzeiro é um time que eu acho que vai brigar. O Bahia também é um time que vai incomodar. Já foi para a última Libertadores, deu trabalho. Vai incomodar. Acho que vai ser. O Cruzeiro ainda tá na Copa do Brasil, pô.
Vai pegar o CRB no Mineirão. Então, Quarta-feira, dia 30. Então tem uma distração aí no caminho. É. Mas eu acho que vai ser meio que isso aí mesmo, cara, o G6 ali. Talvez um Atlético Mineiro, um Fluminense possa encher o Não saco ali, acho. fazer uma graça. Galo, só se o Galo mandar o Quinto embora. Eu acho, cara, olhando aí a tabela, cara, é isso aí que. Acho que o Inter vai dar uma recuperada e vai subir bastante na tabela. Por exemplo, se o Inter ganhar o próximo, o Inter vai a 20. Quem é que o Inter pega no próximo jogo? Coloca aí pra gente aí na tabela. Se bem que tem o próprio Bragantino tá ali no meio, né? Então, realmente, acho que o Bragantino também não sei se vai aguentar, não, até o final. O Inter, o próximo jogo, o Inter já tá mostrando uma certa Santos. reação. Pega o Santos na Vila. O Santos, cara, é Neymar. E só. O time do Santos é muito ruim. É o Brasão que todo mundo gosta, eu não gosto dele. Eu acho nem o Tiquinho tá lá, coitado. O Tico voltasse pro Botafogo, ele ia se dar muito melhor do que ficando lá no Santos. Aceitaria o Tico para reserva do Arthur Cabral? Eu não tem como ficar com raiva do Tico, não, cara. Eu queria o Tico de volta. O Júnior Santos também, pô, não pode. Volta pro fogão. Agora eu sei, cara, é o campeonato que tá difícil e com todo respeito a todas as equipes, até o Botafogo aí, o time do Cão e quem tá lá em cima, é um campeonato que parece que esse ano vai ser nivelado muito por baixo, cara. Porque, por exemplo, se você for olhar e a gente analisar, o Ceará fez uma graça. Os últimos 5 jogos do Ceará, o Ceará tem 4 derrotas e uma vitória, pô. Eles estavam lá em E cima. a única vitória que ele tem é no clássico contra o Fortaleza. Então, assim, dá para ver que o Ceará não vai brigar lá em cima. O Ceará fez uma graça e está descendo. Diferente do Mirassol, que está fazendo feijão com arroz dele ali e está ali, ó, pertinho, já está em 21 ali. Meteram 3-0 no último jogo aí, pô. Imagina o Mirassol no final do campeonato pegar uma Libertadores se virar G8. Não, aí eu acho que também é loucura, acho que não rola não. Com G9 eu não acho que seja não, se eles se manterem, né, do jeito que está aí o campeonato. Mas G9 é muito difícil. Pode ser, né, também. G9 realmente. Agora, Corinthians, eu não sei o que dizer do Corinthians. O Corinthians acho que não chega, não. Porque, por exemplo, tá muito longe já. O último jogo o Corinthians ganhou, né? Foi isso aí. Ganhou do... Perdeu do São Paulo. Perdeu. Um jogo antes que ganhou. O Corinthians... ganhou acho que no finalzinho com o gol do Thales Magno. Ceará. Pô, aquele jogo lá, o Corinthians não jogou, não foi um time que... Depois eu vi os melhores momentos, que eu acho que foi até um pouco mentiroso, que o Corinthians não jogou tão bem assim, não. Mas ganhou, pontuou, o que importa. Aí já pegou o São Paulo, que também tá na draga desgraçada também, e perdeu de 2-0 pro São Paulo. Então, é o que eu tô dizendo, eu acho que tá muito nivelado, mas assim, do meio para baixo tá muito, muito nivelado por baixo, assim, do campeonato. Eu acho que esse campeonato, cara, vai ser assim, vai ser definido no finalzinho mesmo, vai ser um negócio disputado até o final, cara. Tem muitos times bons, assim, o Cruzeiro é muito bom, o Flamengo é bom, o Botafogo, o Palmeiras, aí tem o Bahia que é forte. Palmeiras também é outro. Eu não vi o jogo de hoje, mas os últimos jogos que eu vi do Palmeiras, o Palmeiras acho que tem o pior ataque de quem tá em cima aí ou de geral. O Palmeiras não fargou, né? É o pior ataque lá de cima. E pô, o Palmeiras... o Vasco, cara... Hoje fez 3 gols no Galo. O Vasco quase tem um gol a menos que o Palmeiras que tá lá. Pra você ver aí o Vascão como é que tá ali, flertando com a zona que ele gosta. Gosta muito da zona. Nunca vi. Gosto da zona. Olha o Santos aqui também. Eita. Eu acho que o Santos vai ficar aí até o final, cara. Até o Neymar machucar de novo, aí mesmo que ferrou pro Santos. Acabou, né? Esquece. Pô, Fortaleza vamos ver. E pra tu ver, cara, olha só. São Paulo não tá fazendo um campeonato tão bom. O Grêmio tá numa draga danada e eles ainda estão bem acima da zona de rebaixamento. Bem acima não, tá 2 pontos e 3, respectivamente, mas mesmo assim... Eu tava vendo o vídeo apareceu pra mim do estagiário lá do Alan, do Vascaíno também. Aí eu falando lá do Vasco, porra, mas o Vasco é uma merda, que perdeu pra um time de merda, que é o Grêmio. E aí o cara comentou assim, respeito com o Grêmio aí, porque fica falando que meu time é uma merda. Ele, teu time é uma merda, o meu time é uma merda, e o teu time é uma merda, porque empata é com um time merda igual o meu, pô. Pô, pior que era disputa de quem tava mais ferrado mesmo esse jogo. E a culpa não é minha nem a tua, dos diretores, da diretoria, dos jogadores contratados. E eu vi os melhores momentos. O Grêmio teve muito mais chance, claro, de fazer o gol do que o Vasco. Mas o Vasco abriu o placar,
teve um gol anulado também, e aí depois eles ficaram reclamando de arbitragem. E aí o Grêmio fez, não tem nada a ver com isso, foi peso dele lá. Mas, falando do Botafogo, esse último jogo a gente conseguiu evitar de ser uma tragédia, igual o último jogo que a gente jogou com um time fraco e perdeu ponto jogando em casa. Dessa vez jogou fora, porém a gente jogou contra o lanterna do campeonato, né? Então só tem 3 pontos e de 3 empates, nenhuma vitória. Então, mas é isso que tem que fazer mesmo. se a gente quer vencer, disputar uma Libertadores, enfim, tem que fazer isso. E os pontos vão ficando pelo caminho, os pontos perdidos, né? Então, você não pode deixar a oportunidade passar. Dessa vez, quase que a vaca foi pro brejo de novo, dessa vez pior, né? E aí, porra, Cuiabana ali no finalzinho achou aquele gol e mérito ali da substituição e tudo mais, enfim. Ainda bem, poderia ter sido horrível, porque não queria nem olhar o celular na rua ali, eu tava na missa, não queria nem olhar o celular. Aí, olhei só depois que acabou o jogo. Do finalzinho saiu o gol. Graças a Deus. E aí, eu tava na missa assim, porra, por favor, Deus. Tava no lugar Deixa certo. meu dia acabar, não. Já tava no lugar certo, já, falando com a pessoa certa. 1-0, por favor, vai. Eu já tava. Teve uma hora que eu até fiquei assim, eu falei, caraca, tá acontecendo um monte de coisa no jogo, eu não tô fazendo outra coisa, não tô nem bebendo para ver o jogo. Por que tá acontecendo aí? Caralho, onde saiu os Cuiabana aqui? E porque, sei lá, o jogo tava esquisito mesmo, tava estranho. Então você vai olhar o celular, você volta, você já não tem mais nada. E eu não fiquei olhando o celular, eu fiquei prestando atenção no jogo mesmo, mas teve uma hora ou outra lá que, de repente, eu devo ter respondido alguma mensagem, alguma parada, e tudo mudou. Aí, quando o Cuiabano chegou, deu um salseirinho ali, aí ele faz uma jogada boa, aí ele joga pro meio ali, eu acho que, não lembro quem chuta, não acho que foi o Santos, acho que foi o Vitinho que isolou a bola, e aí teve uma que o Montoro estava aí no jogo ainda, e eu acho que foi o Santos também, que pegou a bola e isolou, aí eu acho que foi o Montoro mesmo que ficou falando assim, aqui, cara, tava aqui, pedindo, ou foi o Montoro que chutou, não lembro. Mas, tipo assim, o time criou chance para fazer gol, mas como a gente está ressaltando aí, jogou mal, mas pontuou, isso foi importante. Isso que importa, chega um ponto que é 3 pontos, é isso, cara, isso que importa. E aí o Botafogo aqui para o futuro, só para ver rapidamente, como a gente falou, tem essa loucura de calendário, então a gente não vai jogar por conta que a gente falou aí do jogo que a gente jogaria contra o Grêmio, que vai estar jogando a Sula, então vai ter uma rodada livre aí essa semana. Então a gente vai ter uma semana de treino, a gente não joga no meio de semana, então também não vamos ser ultrapassados, como a gente falou, beleza? E aí isso vai dificultar também a gente ultrapassar os outros, tem que montar uma partida a mais, né? Então a gente não pode ficar cobrando que o Botafogo pare na tabela. Porque o Palmeiras vai jogar, não vai? O Palmeiras tem 2 jogos a menos. Porra. Estão com 2 a menos. O Palmeiras vai jogar na próxima rodada e vai ficar com a mesma quantidade de jogos. Vai. Palmeiras vai. O Fluminense aí, torcer pro Fluminense fazer uma graça. E aí, a gente fizer a nossa parte, a gente não pode passar o Palmeiras. E o Bragantino. Deixa eu ver se o Flamengo e o Cruzeiro jogam aqui. O Flamengo joga. Joga, porque o Cruzeiro não tá O Cruzeiro joga também, Mas eles vão disparar, tá? A gente não pode ficar... Você acha? Cruzeiro e Corinthians lá. Aí a gente pode dizer, se ganhar o Corinthians lá, também o Corinthians também tá mal, mas mesmo assim, caso o Corinthians é muito forte. Bragantino e Flamengo, pode ser estranho dizer isso, mas é um confronto direto hoje. E por mim dá empate. Empate ou o Bragantino vence. Vamos meu Braga, massa bruta. Porque eles não vão disputar até o final, pô. Vamos uma mesmo massa se bruta. não fosse o time do E se ele ganhar, o Flamengo ele quase passa. Só não passa aqui porque o saldo do Flamengo é absurdo, mas empata em pontos. É mesmo, o time do Lorde das Trevas tá com saldo absurdo mesmo. Os caras ficam nas pernas aí, esse time lá de baixo. Caraca, sem querer enfatizar. Os moleques botaram lá no grupo, lá eu esqueci de comentar. Aqui, Fortaleza, 5-0. Porra. Os caras perderam. O Bayer Leverkusen perdeu pro Sub-20 do Flamengo. Só que quando os moleques colocaram no grupo lá que eu fui ver, eu achei que fosse o Sub-20 do Bayer Leverkusen contra o Sub-20 do Flamengo. Porque as odds tava tipo absurda, tava 20 e pouco pro Flamengo. E depois eu fui descobrir que era o Sub-20 contra o principal.
Um Que isso, cara? Testeg, era o Testeg lá, o Testeg, o técnico do Leverkusen, Ryan, não, é o técnico do Leverkusen agora, O Ter Stegen, que era o cara lá que botou do o Cristiano Manchester Ronaldo no United. banco? Quer ver? Vamos ver essa história mais. Foi o Ter Stegen que botou, que fez o Botafogo perder o título de 23? Tu já viu o efeito dominó? É ele mesmo. Não é ele que Fez estava o no abriu o United portal. que botou o Cristiano Ronaldo no banco? Ele Do mesmo. United? Então, aí Ele tem o efeito dominó, que ele botou Ter Stegen e bota Cristiano Ronaldo no banco do United. Aí Cristiano Ronaldo pede para sair, vai para o Nasser. Aí o Nasser pede, fica sem técnico. Aí o Cristiano Ronaldo liga pro Luiz Castro para ir para lá. Aí começa É toda a ele merda. mesmo, tem Reg, tem Reg. Eles falam Testeg, mas tem Reg. É ele Eric que você tá tem Reg. falando? É ele mesmo, ele estava no United, é ele mesmo. Ah, então tá. Ele mesmo. E ele tá. Caraca, o time dele perdeu de 5-1 pro Sub-20 do Flamengo, irmão. Quando é isso? Por que os times se sujeitam a jogar Sei um lá jogo o que desse? ele Não veio faz fazer. sentido. Sei lá o Não que faz ele veio sentido. fazer aqui lá no Rio. Foi fazer um amistoso. Fez um amistoso contra o Flamengo, Sub-20. E de repente não fez com o time principal, acho que por causa do calendário, né? Ia ficar ruim o Flamengo fazer um Ah, amistoso então que não tem nada a não é ver agora. oficial, pô. Os caras estão de férias, pô. E eles levaram uma sapecada. Aí era bom para levantar a moral do Vasco. Se fosse o Vascão, ligava para os caras lá para poder marcar um amistoso também. É, mano. E aí eu sei que é isso. Agora projetar as próximas rodadas, então a gente fica essa rodada fora sem jogar e joga só no dia, Acho que só no fim de semana. na 17ª rodada contra o Corinthians, no dia 26, sábado, 6h30, sem o Marlon Freitas, que tomou o amarelo, foi suspenso. Mas de repente já volta o Alan também. E de repente o Danilo pode fazer É estreia isso. contra o Corinthians, que vai ser lindo, que ele vai jogar com sangue no olho se ele for palmeirense, né? Ele já tem a Então, rivalidade ali. exatamente, vai ter que ser, mano. Danilo, bora, agiliza esse bid aí e vamos além Danilo. Danilo talvez jogando como. A gente tem duas possibilidades, né? Porque o Danilo ele vai vir para ser o primeiro volante realmente no lugar do Gregory, ou ele vai querer jogar igual ele jogava saindo mais de segundo volante, aí seria o lugar do Marlon. E aí? Tem que ver Eu isso. acho que, eu não sei, né? Que depois da lesão, né? E lá no. Se você for analisar o Danilo, se a gente puder botar na tela aí, os números dele lá no Nottingham Forest são até melhores do que no Palmeiras, porque ele lá tem, no Palmeiras ele tem o dobro de jogos e quase os mesmos números que ele estava tendo no Nottingham Forest. E lá ele teve uma lesão braba, bizarra, né? E isso impossibilitou, mas ele estava muito bem, pô, era a Premier League, o Nottingham Forest não é um time, assim, de brigar lá em cima. E ele Olha, estava bem. Então, se ele manter pelo menos a performance lá, no sentir a lesão, eu acho que a gente vai ganhar um volante estilo, né, um volante que chega muito na área, Pô, ele fez gol não fez gol pra caralho, mas ele fez uns gols, assim, tipo, quase como um meia, né? Driblando, tocando, fazendo um dois. Vamos ver, cara. Tomara que. Ali ó, que o coisa mapa linda. de calor 23 dele milhões aqui. de euros que a gente deu nele. Ele joga mais pela esquerda. Mapa de calor dele. É um cara bom de desarme, mais técnico e tal. De repente não é igual o Gregory, aquela violência de volante, mas aí pode deixar o Marlon mais ali atrás, mais na pegada ali de marcação, e deixar ele solto. E eu acho que ele vai jogar. Vamos ver como é que vai fazer, né, cara? E aí vai ser, porque o nosso meio-campo provavelmente vai ser Danilo e Marlon, né? Então eles vão ter que se entender ali. Próximo jogo pode ser de repente Alan e Danilo, que aí deixa o Alan mais marcando e o Danilo saindo para o ataque. E torcer para também a gente ter o Barreira, né? Relacionado, né? Eu acho que tinha saído no bid, não já? Já tinha saído no bid, até a última vez que eu olhei, acho que eu vi no Fogão. Nesse jogo ele não foi pro relacionado, não. Então não sei. Tomara. É bom que ganha mais uma opção ofensiva, né? Porque assim, o Santi, hoje eu acho que o Santi não jogou mal, ele até entrou bem, ele perdeu um gol ali que de repente ele podia ter feito, mas ele não entrou mal, ele fez umas jogadas, ele até deu um espaço maneiro para gol. Agora, tendo mais alguém ali para fazer aquela quebra de linha, né? Que às vezes quando os caras se postam na defesa,
contra o Botafogo ficava difícil de penetrar. Esse é o Tendo problema. um maluco driblador igual esse menor aí que parece ser, já ajuda bastante. Uhum. Aí, Ó, temporada 23-24 aqui, ó, achei. 22 pelo Palmeiras, 22, os números deles, ó, 3 gols, 2 assistências. Botar o 34 total. partidas, 23-24, bom número. 22-23 jogou pouco, 15 Para a partidas. quantidade de jogos que ele teve, sim, ele teve os números até melhores na época que ele estava no Palmeiras. E torcer para ele ter bastante rodagem aqui, jogar bastante aqui. Eu acho que vai dar precisar, bom. pelo preço que ele Ele veio. vai dar bom. Acho que Vai papai não ia. Os scouts do Botafogo, felizmente, a gente pode confiar nos caras. Os caras não iam trazer o maluco só por trazer, né? Pagar 23 milhões de euros nele para pensando em Barreira revender, também, repente, né? não, né? Tô esperando ele aparecer, jogar, vai ser legal. Eu acho que a gente está com um time jovem, mas um time de qualidade, né, cara? Ver aí a média dos jogadores é todo mundo abaixo dos 26. Matheus Martins vai chegar, daqui a pouco vai voltar, né? Tem isso também. Tá na hora de voltar. Aí Jefinho. Jefinho tá bebendo Jefinho já era. Tá? Já esqueci, mano. Já esqueci Jefinho já, nem conto mais. Mas o Jefinho tá bebendo Brahma pra caraca. Lá com o Que texto. isso, Jefinho, você não tá fazendo isso. E ele é melhor. E, cara, ele é um cara muito bom, velho. Ele poderia ser uma solução ali, tá? Sabia? Na ponta esquerda, mas ele De não repente, joga. né, até com o Ancelotinho, né? O jeito de jogar e de repente. Porque assim, eu acho que o melhor Jefinho. Ele não quer jogar, ele não quer jogar. O melhor Jefinho que a gente viu foi com o Luiz Castro, né, cara? Que ele fazia aquela dupla com o Marçal ali, o moleque partia pra dentro sem medo mesmo, driblando, fazendo parada. Sim, ele jogava bem demais. Com o Arthur Jorge, já depois, né, com os outros técnicos que a gente teve, ele não tava aquele jogador, né, que driblador, partindo para dentro, mas aí de repente eu não sei, podia estar machucado, porque ele machucou muito também, né? Machucou. E aí, graças a Deus, não fez falta, porque a gente teve jogador para repor. Agora, de repente, é a chance dele, né? Que já tá meio que embaixo ali, né? Ele é esquerdo, né? Esquerdo. Ponto esquerdo, né? Isso. Mas ele é destro. Ponto esquerdo é destro. Então, bota ele na direita lá no lugar do Arthur. Você sabe quem que é a solução do meio-campo do Botafogo? Agora que a gente tá sem Danilo Barbosa, que tá indo embora aí pelo visto, sem Gregory. Tá sendo o Newton. Ou o Patrick de Paula, ele pode. Patrick de Paula. Isso que eu ia falar. Eu achei que ele ia entrar hoje no jogo, cara, mas eu acho nem que. Tá sendo relacionado, nem tá sendo relacionado. Porque, né, eu acho que estão vendo o empréstimo para ele para algum clube na Série A, porque por isso que de repente não relacionaram ele. 7 partidas, né? Falta um jogo para ele fazer. Aí de repente aí o PK vai joga pra cacete aí também. Até porque ele jogou, ele é a mesma geração que o Danilo, se não me engano, né? Acho que ele é antes. Entende aí. Um ou dois antes, Seria, cara, eu queria que o PK desse certo, velho. Só que eu acho que já era, mano. Acho que esse trem já foi, já partiu. Porque pelo menos, chance, ele teve infinitas chances, cria desgaste agora com a torcida, com o jogador. Eu acho que esse desgaste muito se dá ao Paiva, né, cara? Porque o Paiva insistiu nele numas paradas que não. Mas o Patrick, toda hora a gente tentava, não ia, então não dá, não se ajuda. O Paiva intensificou isso, o Paiva podendo botar um meia, sei lá, ou alguém, ele entrava com aquela trinca de volante e botava o Patrick de Paulo para ser o 10, pô. Aí não. Aí o moleque que já não tá muito, a torcida já tá meio puta. Não ajuda o cara, né? Aí, não ajuda o moleque. Ele pelo menos fez uns golzinhos, fez algumas. Pô, ele fez aquele gol do cara bobo lá, viado. Você não sabe aquele gol lá, cara. A gente tava muito na merda, cara. Então, o pai não tinha nem chegado no Mundial. De repente ele pode fazer uma graça aí também, né? Nossa, a gente pede pro cara bobo, mano. Empata ali. Meu Deus do céu. Em casa, né? Nossa. Cara, já era, mas esquece. Os caras nunca tinham feito um ponto na vida na Libertadores. Um ponto. Imagina. Logo conta coisas que acontecem com o Botafogo. Ainda bem que agora é só coisa positiva. Não tem mais nada negativo. Se Deus quiser. Galera, fala aí. Não, eu ia falar que quem tá quebrando os recordes negativos é outro time do Rio. Felizmente a gente simpatiza com eles, né? Muito bom. Galera, encerrando aqui a live, então. Estava gravando aqui de madrugada, tô cara de sono aqui, desculpa por causa da madrugada, depois do jogo, né? E
Vamos estar upando esse vídeo aí, quem quiser deixar o comentário. Se inscreve no canal aqui, tá? Do Fogo Sem Fronteiras. Nossas redes sociais estão aqui, pessoais, tá? Embaixo do nome. E tem também o @Fogo Sem Fronteiras lá no Instagram e Fogo Sem Fronteira, Fogo Sem Fronte no X, Twitter lá. Últimas palavras do Bill? Agora, né? Vai ficar uma semana meio triste, que a gente não vai ver jogo do Botafogo, uma semana vazia, uma semana Que merda, né? Ficar depressiva, fria e cinza, mas pelo menos dá para dar um descanso para os jogadores, né? Para chegarem e jogar igual jogaram contra o Vitória em cima do Corinthians. Aí não vai ter neneca que segure o resultado. Chegar também aí os reforços, né? Conseguirem se regularizar, treinar um pouco. Dar um treinozinho ali, qualquer parada. Vai dar bom. E vamos lá, cara. Vamos disputar, cara. Também não paro ainda. O Botafogo já tá na parte de cima da tabela, já ali, ó. Tá ali já. Já bem que se isolou ali, né? Exatamente. Então é isso. Valeu, obrigado, Bill. Boa noite aí para todos aí. Eu que agradeço. E é isso aí. Qualquer hora a gente aparece aí de novo para comentar alguma coisa, se não rolar um House of Fire de novo. House of the Dragon aí. As crônicas do leão e do cachorro. A gente entra aí online. Aí a família da águia contra a família do cachorro. Isso aí. Os brasões. É que o cachorro tá nervoso aí, o lobo, nervoso. O cachorro tá mandando bem, né? Os Stark, os Stark tem algum bicho, né? Lobo. Lobo, Stark então. Lobo. Os Stark aqui, o do Alvinegro, os caramelo. House Caramel. A gente tá aí. Vamos lá. Se não sair nada excepcional essa semana, a gente faz de repente durante a semana algum. A gente faz durante a semana uma conversa, uma live. Algum assunto randômico relacionado ao Botafogo aí, de repente. Às vezes depois da rodada, né, a gente dá uma analisada ali, né, dos outros jogos. Principalmente porque a gente pode analisar com mais calma aí quem que ficou, quem que o Botafogo pode passar. Valeu, galera. Valeu do Bill. Até a próxima aí e vamos fogão, vamos ver o que acontece aí, né? Tamo na briga, tamo aí. Vai dar bom. Fogo.